Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você acompanha com a gente, né? De segunda a sexta, sempre neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo com personalidades da nossa região e do Brasil aqui pelas bancadas do programa para debater, discutir junto com você os temas importantes, né? A pauta do dia a dia aqui na Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Sempre à sua disposição o telefone aqui do painel regional, o 3014 5281. Você liga, envia a sua pergunta, participa com a gente, não é? E tem sempre o seu espaço também garantido pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV. Eu já vou anunciando aqui, né, os componentes dessa bancada do painel regional. Vamos discutir hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, as eleições que vêm aí no dia 18, aqui em todo o Brasil, e claro, debater, direcionar mais aqui para o município de Santos, a seccional de Santos, que tem como candidato da chapa 1, a chapa de oposição, hoje conosco aqui o advogado Luiz Fernando Afonso Rodrigues, ao lado dele, o candidato a vice, também advogado Dr. Matheus Cury. E aqui à minha direita, com prazer, recebendo também o Marco Santana, companheiro, jornalista, editor adjunto do Jornal da Orla. Você envia a sua pergunta e a sua mensagem pelo Facebook. Não serão lidas durante o programa, porque na quinta-feira nós vamos receber aqui o candidato da situação atual presidente, não é? E que vai expor aí as suas ideias também. Então, para a gente não ter nenhum tipo de problema com perguntas que vêm via telefone ou pelo Facebook, elas não serão lidas, serão repassadas aqui, ficarão com a Daniela Fiscarelli normalmente, e aí serão repassadas as assessorias, tanto aqui do Luiz Fernando Afonso Rodrigues, quanto também do Rodrigo Julião, na próxima quinta-feira, é mais democrático assim, tá certo? Bom, sempre os destaques, as manchetes dos jornais são parceiros aqui do DL, do Diário do Litoral, nesta edição de terça-feira. Você confere aqui com a gente mais uma vez. Está aí a manchete: Baixada Santista, claro, sofre com greves. Não é? É realmente a realidade que temos no momento. Não é? As paralisações de trabalhadores estão longe do fim em cidades da região metropolitana. Apenas rodoviários suspenderam o ato em Cubatão. E em relação aos servidores públicos de São Vicente, segue o impasse. Eu entrego aqui uma edição do DL ao doutor Luiz Fernando, passa, por favor, uma ao Matheus e obrigado. Santana também recebe aqui o DL desta edição de terça-feira. E Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação, você sabe, traz aqui também a manchete, o jornal que circula por todo o estado, né? Morte violenta de mulheres negras cresce 54% em 10 anos. Aqui o Gazeta também, a gente entrega aqui ao doutor Luiz Fernando, uma outra para o Matheus Cury, e aqui o Marco Santana recebe também aqui o Gazeta de São Paulo, não é? Bom, a gente agradece e cumprimenta aqui os participantes, companheiros de bancada aqui nessa edição do painel regional, doutor Luiz Fernando Afonso Rodrigues, disputando aí a presença da subseção de Santos da OAB no próximo dia 18, chapa 1, participa com a gente, prazer recebê-lo, tudo bem? Doutor, eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com a bancada, expondo as ideias. É uma grande satisfação de compor essa mesa hoje. Muito bem. Matheus Cury, prazer revê-lo também aqui com a gente, né? Candidato a vice também da chapa 1. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Edgar. Agradeço mais uma vez pelo convite. Um abraço também para o Marco Santana, para a Daniela e para o presidente Luiz Fernando. É uma honra poder participar novamente desse programa. Muito obrigado. Marco Santana também conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, sempre uma satisfação, um prazer participar do painel regional. Boa tarde aos candidatos. Boa tarde quem nos acompanha ao vivo pelo painel regional e boa noite quem nos acompanha na reprise. E o Diário do Litoral chamou a atenção para as greves que estão acontecendo na Baixada Santista. Verdade. E eu gostaria de alertar também para a grande manifestação marcada para amanhã, em protesto às demissões da Uzi Minas, que promete ser, essas demissões prometem desencadear uma verdadeira avalanche de demissões em cadeia ao longo da região. Então, mais do que nunca, é importante a união de todos os sindicatos, as entidades, o poder público, os detentores de mandato, em torno da defesa desses empregos da Uzi Minas, que vão fazer muita falta. Sem dúvida nenhuma, não é? Telefone e o nosso espaço pelas redes sociais, a Dani vai conferir daqui a pouquinho para você. Lembrando, nós não vamos publicamente questionar aqui os convidados com perguntas do Facebook ou do telefone. Elas vão ficar aqui com a Dani e ela vai repassar as assessorias hoje do doutor Luiz Fernando e na próxima quinta-feira do candidato à reeleição, Rodrigo Julião, não é?
Pelas redes sociais também espaço aberto, você sabe, a Daniela confirma já já. Estamos online, site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. Programa encerrado, vai para o YouTube para você rever o que achar mais interessante ou o programa por inteiro. Daniela Fiscarelli sempre conosco, acompanhando, como eu disse, a sua participação e a nossa produção aqui, não é, Dani? Tudo bem? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook está aberto já. Participe com a gente com suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Rapidamente, doutor Luiz Fernando Afonso Rodrigues, por que é que deseja presidir a subseção da OAB Santos? Doutorão, esse não é um projeto pessoal meu. Esse é um projeto de um grupo político que fez muito pela advocacia de Santos. Um grupo político que há 20 anos construiu tudo que a OAB Santos tem hoje. Casa do Advogado 1, Casa do Advogado 2, Escola Superior da Advocacia, comprou o Esporte de Centro de Lazeres, que fica na Nova Sintra, comprou no último ano de gestão do nosso grupo a casa embaixo da Escola Superior de Advocacia, que é para atender, na nossa ideia, o projeto de peticionamento eletrônico. E é um grupo que está unido novamente. Na eleição passada nós rachamos, dividimos e perdemos a eleição, depois de 7 vitórias consecutivas. Agora estamos unidos. Unidos não só em Santos, unidos com a OAB São Paulo, com o Marcos da Costa para presidente da seccional. Essa união, no tempo, trouxe muitos benefícios para a advocacia santista. O primeiro deles foi trazer para Santos serviços de odontologia, da CAASP, de livraria e de farmácia, a Escola Superior da Advocacia e o Tribunal de Ética e Disciplina, além dos ônibus que ligam toda a região. Isso tudo fruto do quê? De uma união. União em prol do trabalho, união do Grupo de Santos com o Grupo de São Paulo. São dois grupos políticos, são duas eleições. E quando há essa união, a identidade de propósitos, a identidade de propostas, de ideais, isso só converge para o benefício da classe, para o benefício da advocacia. E é por isso que eu resolvi ser candidato. Sou candidato à OAB Santos por força de um grupo que me escolheu, por força de um pedido do presidente da seccional, Marcos da Costa, para que disputasse a eleição de Santos e fizesse que a OAB Santos voltasse ao rumo certo, fizesse que a OAB Santos deixasse de ser uma chapa de oposição como foi durante 3 anos e pensasse de forma institucional no crescimento da advocacia, na defesa das prerrogativas, na luta pelos direitos dos advogados e da advogada, que fosse uma OAB que participasse junto à sociedade de forma plurima, abrindo seus espaços para todos os segmentos da sociedade, que não fosse um nicho de um determinado grupo político. Não, a OAB tem que participar por conta de toda a sua história, junto, ao lado da sociedade, nos movimentos mais caros que esse país já precisou, como a redemocratização do país. E agora lutamos pelo fim da corrupção em todas as esferas, municipal, estadual e federal. E vemos, com tristeza, o que acontece no plano nacional. Cada dia uma história nova. Até achei que era brincadeira, outro dia chegando em casa, a investigação dos confeiteiros. Então, cada dia um dado de corrupção que entristece o nosso país, e a OAB tem que estar ao lado da sociedade, cobrando dos seus governantes uma participação efetiva, a apuração dos casos e a responsabilidade de quem de direito pelo que está acontecendo nesse país. Perfeito. Nós vamos emendar aqui com um VT, né, Dani? A equipe esteve nas ruas. Para saber a expectativa das pessoas, para ilustrar um pouquinho aqui as participações dos dois candidatos, né? É isso mesmo. Eu estive com a equipe do painel regional nas ruas, conversando com algumas pessoas e advogados sobre o que eles esperam para depois das eleições da OAB. Acompanha na matéria. Está no ponto aí, não? Não está no ponto ainda? Não? Muito bem. Então, vamos na sequência aqui. Marcos Santana, aproveitando esse gancho. Aproveitar a presença dos candidatos aqui, porque a eleição da OAB é uma eleição diferente de outras categorias, porque o exercício do direito, ele influencia diretamente na vida do cidadão, na relação que ele tem com o poder público, com outras instituições, com a defesa dos seus direitos. Então, eu gostaria de saber dos candidatos, quais são as principais diferenças entre a sua candidatura e a candidatura aposta, que é liderada pelo Rodrigo Julião em Santos, porque eu acredito que as duas chapas defendem a categoria, querem o melhor para os advogados, para quem exerce o direito, e então eu acho que as diferenças, existem muitas mais coisas que os juntam do que os separam. Então eu gostaria de saber quais são as coisas que os separam nesse momento. Eu acredito, em primeiro lugar, numa maturidade política. Eu adquiri uma maturidade política dentro da OAB que me permitiu conhecer cada meandro da ordem.
Eu comecei na OAB no 5º ano da Faculdade de Direito, já atuando esse grupo que ficou durante 22 anos no poder, como membro da Comissão do Jovem Advogado. Na sequência, fui por 3 anos coordenador de Cultura e Eventos. Na sequência, por mais 6 anos, fui coordenador de cursos da Escola Superior de Advocacia. Esse grupo que você se refere, Norberto Moreira? O grupo Rodrigo começa Lira, tudo com o Norberto Moreira, com Osmar de Paula Conceição Júnior, com Rodrigo Lira, com Faro Melo, com Ogandos. É um grupo que vem, ao longo desse tempo, construindo todo esse espaço que nós temos de serviços. Depois fiquei 6 anos como diretor tesoureiro e agora 6 anos como conselheiro estadual. Então, isso fez com que eu me gabaritasse, me colocasse à disposição, e, aliás, foi um pedido dos colegas, porque é difícil você vir da seccional para Santos, de novo para a subseção, para que retomássemos um caminho de diálogo com a OAB São Paulo, um caminho de construirmos pontes que fizessem que a ligação São Paulo e Santos fosse viável. Há, desde o início da gestão, uma propositura em que o presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil tem menos espaço no jornal e na revista dos meios de comunicação da OAB Santos do que o candidato derrotado nas eleições. Ricardo Saeg perdeu as eleições para o Marcos da Costa, mas tem espaço, como se fosse presidente seccional. Então a eleição acabou. A eleição acaba dia 18 e nós temos que aprender a construir um novo futuro, diálogo, rasgarmos o mapa eleitoral e fazermos a união com quem quer que seja. Eu estou apto, preparado para conversar e dialogar com quem quer que seja. Acredito fortemente na vitória do Marcos da Costa. Precisamos dele como nosso presidente seccional para até avalizar. Ele avalizou todas as nossas propostas, desde a construção da Casa do Idoso, desde os cursos à distância na ESA, porque hoje em dia o que acontece? Nós, quando trouxemos a Escola Superior de Advocacia para Santos, era porque o advogado não podia tinha dificuldade de se locomover para São Paulo por conta do traslado, perdia esse tempo de traslado e tinha essa dificuldade, o custo. Hoje em dia nós trouxemos a Escola Superior de Advocacia para Santos, só que há um problema de segurança. As mulheres advogadas, os jovens advogados estão evitando de fazer nossos cursos na Escola Superior de Advocacia de Santos por conta de um problema de segurança local. Fica no centro da cidade. Então nós temos que inovar. Inovar como? Fazendo o curso à distância, para que esse advogado possa fazer um curso de pós-graduação em processo civil, por exemplo, que é urgente, é uma ferramenta de trabalho necessária para os advogados civilistas, para os advogados trabalhistas, e nós precisamos sabê-lo a fundo, porque em março começa. E nós não temos essa possibilidade. Temos aqui a tecnologia do curso à distância e precisamos implementá-la com urgência em Santos. Muito bem, agora sim, né, o VT ilustrativo aí do programa que a equipe produziu nas ruas da cidade. É isso, Dani? É isso mesmo, acompanhando a matéria. Acho que, assim como todos os demais advogados, a expectativa após a eleição é que o caminho de melhoras no sentido de prerrogativas, do advogado ser mais bem visto tanto no judiciário quanto para os seus clientes, ou seja, a valorização da profissão, eu acho que é uma das questões mais abrangentes hoje, que todo advogado visa que seja lá a chapa que vencer, faça isso em nossa causa, né? O judiciário melhorar, a estrutura, funcionários, que nós passamos a ter maior respeito dentro da advocacia. Eu espero que melhore o atendimento a pessoas que é menos favorecida, que não pode pagar um advogado em todas as circunstâncias, em todas as várias, criminais, civil, pública, federal e estadual. Olha, é complicado, porque a gente está num momento de transição entre o processo eletrônico e o físico. Então, falar para você assim, gostaria que melhorasse a qualidade e a celeridade do atendimento dos cartorários, é complicado, porque a maioria deles agora está aprendendo a lidar com o sistema novo. E possivelmente daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando o sistema estiver implementado, não vai decorrer da vontade do cartorário o processo ser rápido ou não. Então, hoje eu não sei dizer assim o que eu posso esperar. Claro, todo mundo gostaria que os processos andassem mais rápidos, mas nesse momento de transição acho que é uma proposta até impossível de se fazer em campanha. Então não dá para pedir isso para nenhum dos dois. Muito bem, algumas questões aí que já foram até colocadas aqui. Outra questão bastante significativa, que é o atendimento às pessoas que não têm aí condições financeiras, né, para contratar um advogado para que as defenda, seja lá qual for a questão, né? E eu passo aqui rapidamente também ao Matheus Cury, que preside o Conselho Penitenciário do Estado e que também embarcou aí junto
com o Luiz Fernando nessa campanha pela eleição da seccional aqui de Santos. Porque você falasse um pouco também da campanha e do que é que você vislumbra aí para a OAB, Matheus, em caso de vitória da sua chapa. Então, Edgar, quando o Luiz Fernando me convidou para fazer parte dessas eleições, eu aceitei de pronto, principalmente porque conheço o Luiz Fernando, sei da sua idoneidade, e o Luiz Fernando tem um trabalho, não só na OAB de Santos, onde foi tesoureiro, mas um trabalho como conselheiro seccional da OAB São Paulo. E aí, vale também destacar a humildade do Luiz Fernando, porque não é fácil deixar o Conselho Seccional de São Paulo para concorrer à presidência da subseção. Ele fez isso porque entendeu a necessidade de união do grupo, ele fez isso para trabalhar em prol da advocacia. E é isso que esse grupo quer. Esse grupo quer trabalhar em prol da advocacia, quer fazer uma OAB pro advogado, né? Quer atender o advogado do jeito que ele merece, quer construir projetos com o advogado, quer defender as prerrogativas, principalmente as prerrogativas dos advogados, porque também quando se fala em prerrogativa, se passa a falsa sensação de que prerrogativa é benesse. Não, prerrogativa é uma garantia. Por isso ela tem que ser respeitada. É a garantia não só do advogado, mas a garantia do cidadão. É a garantia de que o cidadão terá os seus direitos mínimos preservados. E o advogado está lá para isso. Então, quando se fala em trabalhar pela advocacia, é trabalhar pro advogado, né? Trabalhar em prol da classe, trabalhar em prol da defesa das prerrogativas, principalmente que muitas vezes são aviltadas sem que representantes da ordem façam absolutamente nada. Ou seja, eu ia perguntar exatamente isso, né? Pegar exatamente esse gancho, né? As prerrogativas não vêm sendo respeitadas hoje, é isso? Não, veja bem... Ou pelo menos em parte. Elas são respeitadas, mas evidentemente que existem exceções à regra, né? Em regra, elas são respeitadas, mas tem casos pontuais de desrespeito às prerrogativas, principalmente em grandes operações, por exemplo, policiais, ou então por resoluções e portarias do próprio Poder Judiciário, sem que sejam constitucionais, inibindo aí a atuação do advogado. Nesses casos pontuais, a OAB precisa trabalhar um pouquinho mais. Precisa ter um pouquinho mais de empenho na defesa dessas prerrogativas. Muito bem. Eu já ouvi de muitos advogados que muitas vezes eles têm dificuldade de exercer a sua atividade. Alguns até consideram que alguns juízes têm uma postura de quase semideus, que são completamente inatingíveis, e eles deixam de exercer a sua atividade na plenitude em função dessas características de alguns juízes. Eu gostaria que o senhor falasse quais são as principais dificuldades na relação do advogado com o Poder Judiciário nesse momento e de que maneira a OAB, se fosse mais atuante, no caso da tese de vocês, se fosse mais atuante, o que ela poderia fazer para melhorar o exercício do advogado junto ao Poder Judiciário? Bom, eu penso o seguinte, a OAB tem que trabalhar de forma pontual, cirúrgica. Não podemos dizer que todos os juízes não trabalham, que todos os juízes são semideuses, porque existem juízes realmente vocacionados, juízes que trabalham e cumprem os seus prazos, cartorários e servitórios que trabalham efetivamente. O que existe são problemas pontuais de fato. Nós trabalhamos na OAB durante 6 anos e esse meu grupo que eu participo teve várias situações de confronto direto com determinados juízes, não com a magistratura, mas com determinados juízes que não prestavam um serviço rápido, adequado e respeitavam advogados. Nós tivemos a representação contra o juiz trabalhista que culminou no seu afastamento das suas funções. Tivemos em Santos problemas pontuais com a juíza que até então estava na 3ª vara de família. Conseguimos várias intervenções com ela, na 9ª vara de cível, a juíza inclusive foi afastada. Então foram posicionamentos pontuais, cirúrgicos, em que nós identificamos e fomos ao CNJ, fomos dentro da corregedoria, pleitear o que de direito, dentro do local que deve ser discutido. Não adianta tirar uma foto com o juiz e publicar no Facebook, dizendo, conversamos com o juiz vai mudar de posicionamento. Vai começar a julgar os prazos. Ele está com sentenças de atraso de 90 dias, agora está de 87 dias. Isso não é uma atuação que os advogados esperam da OAB e que exigem da OAB.
é necessário que esses processos sejam levados, se dê o direito à ampla defesa, ao contraditório, que o juiz também diga quais são as defesas que ele possa fazer no caso concreto, mas temos que levar o caso para a corregedoria, temos que levar o caso para o CNJ, como levamos recentemente um advogado de forma individual em Santos por conta da paralisação dos serventuários da Justiça do Trabalho, ingressou ante a omissão da subseção local no CNJ pedindo a retomada dos trabalhos, pelo menos na parte essencial, porque a prestação do serviço jurisdicional é serviço essencial, então não pode parar. E Denis Hermida entrou com essa liminar, pedido de liminar que no início não foi deferida, mas na sequência, logo depois dos debates, foi deferida. Retomamos o atendimento para a advocacia por conta de uma força de uma liminar que estendeu os seus efeitos a todo o Estado, pedindo que os funcionários do trabalho voltassem ao serviço, de forma de 70% dos funcionários. Então, isso é o que as pessoas esperam da OAB. As prerrogativas, elas têm que ser atuantes, elas têm que ir para o fórum, para a corregedoria, para o CNJ. Elas não podem ficar só no ofício, no pedido ou numa conversa. Lógico, tem que começar com diálogo. Tudo tem que começar com diálogo, mas do diálogo tem um passo. O passo é resolver o problema. O problema não é do magistrado, é crônico da justiça, é diferente. Nós também somos advogados e temos que pleitear justiça e sermos justos. Como nós, quando nós pegamos um processo, o primeiro juiz da causa é um advogado. E assim como quando vamos conversar com o diretor do cartório, com o juiz titular de algum cartório que está sendo identificado algum problema, nós vamos perceber quais são as respostas dele. E se as respostas dele forem realmente convincentes, falta de estrutura, são 12 funcionários, tem 8 doentes, realmente não há culpa a ser imputada pela demora da prestação de serviço. Agora, tem todos os funcionários lá, o juiz é que está chegando atrasado na audiência, o juiz está desrespeitando o advogado, o juiz não julga no prazo e modo adequado. Aí a OAB precisa intervir, porque aquele advogado sozinho fica fragilizado. E ele fragilizado, ele fragiliza o direito do cidadão, do jurisdicionado na sua defesa, na plenitude da sua defesa. E é aí que a OAB entra. É aí que a OAB tem que estar ao lado do advogado, ao lado da sociedade, porque ela estando do lado do advogado, ela está protegendo o jurisdicionado, que é a sociedade na ponta. Muito bem, vou aproveitar então para fazer o nosso intervalo, tá certo? Primeiro, vamos um rápido break e já retomamos a sequência aqui do painel regional. Em instantes. Agora você ganhou mais um espaço para anunciar dentro do painel regional. Vamos estar todos os finais de semana mostrando para você as principais matérias nos principais eventos culturais, esportivos, gastronômico, político, tudo isso para você. Uma nova opção para você anunciar. É só ligar no telefone aqui e a gente vai estar com você. Não perca. Sábado às 15 horas, domingo às 17 horas, eu, Tonico Barbosa, vou estar com você. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Agora é hora de mudar, de se informar, se atualizar. Com conteúdo de qualidade, com independência e coragem. É a informação no tamanho certo, feita para você. Jovem, moderno e independente, que quer mudar, inovar. É o Diário do Litoral. Todos os dias nas bancas por R$1. Ou acesse www.diariodolitoral.com.br. Dicas para economizar energia elétrica. Você já experimentou passar um dia só com a luz do sol? Isso mesmo.
Abra as janelas, cortinas e deixe a luz entrar. Se for necessário utilizar energia elétrica, não esqueça de apagar a luz quando ninguém estiver no local. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, voltamos ao segundo bloco aqui do painel regional. Conosco, Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues, advogado, candidato à presidência da OAB, seccional Santos. Ao lado dele também o advogado Matheus Cury, candidato a vice, ambos da chapa 1, chapa de oposição atual diretoria. O presidente atual virá aqui ao painel regional na próxima quinta-feira também para expor aí o seu ponto de vista, fazer um resumo aí da sua gestão e explicar também por que quer continuar, por que pretende se reeleger. Marcos Santana conosco, no Jornal da Hora, e a Daniela está aqui atenta, como eu disse já no primeiro bloco, recebendo aí os e-mails, perguntas que vêm por telefone, que não serão colocadas aqui ao vivo ao candidato da oposição à OAB Santos nessa edição, mas serão repassadas aí à assessoria da chapa aí pilotada pelo Luiz Fernando, né? Bom, eu queria entrar numa questão que foi levantada pelo telespectador, que é exatamente a questão das pessoas que não têm condição financeira, né, para pagar um advogado e precisam ser representados na justiça aí, seja lá qual for o motivo, né? Como é que a OAB vem atuando? Você concorda com a forma que vem no momento ou pretende mexer nisso também, enfim, se for vencedor do pleito? Não, em primeiro lugar, doutorão, existe 2 convênios na cidade de Santos que atendem a população carente. O primeiro deles é da OAB São Paulo, juntamente com a Defensoria Pública. Esse atendimento é feito de forma gratuita, desde que a pessoa que precisa comprove sua carência, comprove a sua hipossuficiência em relação à contratação de honorários advocatícios. Acredito que seja uma renda de até 3 salários mínimos que permite que esse serviço seja acessado. A Defensoria Pública passa para os advogados conveniados e os advogados conveniados, por sua vez, recebem do governo do estado um valor pelo serviço prestado. Na cidade de Santos existe uma peculiaridade, existe também desde 1992, fruto de uma gestão, da primeira gestão do Norberto Moreira da Silva, um convênio realizado com a municipalidade. E esse convênio vem ano a ano sendo renovado e atualmente também presta serviços para a população carente. É um convênio que a prefeitura arca com os honorários para o advogado e a pessoa é atendida. Eles têm procurado, a municipalidade tem procurado levar a mais pessoas esse convênio para bairros mais carentes da cidade, o que é muito importante, porque leva a cidadania, leva a prefeitura, quando faz esse serviço para o cidadão nas localidades mais carentes da cidade, nos bairros mais pobres da cidade, leva àquele cidadão uma possibilidade de ter um advogado de qualidade que possa atender os seus anseios, possa fazer justiça. Isso é extremamente importante para a cidadania, para o jurisdicionado. E o advogado também, que realmente precisa desse convênio, principalmente no início da carreira, ele tem uma forma também de já ganhar um pouco mais de experiência na advocacia, ele tem uma possibilidade de aumentar os seus ganhos também fazendo esse convênio. Não é algo, nenhum dos 2 convênios remuneram de acordo com o que nós entendemos como digno a nossa profissão, mas cada ano nós pedimos mais verbas para esse convênio para atender melhor a população, para que o advogado seja melhor remunerado. Essa é uma realidade que existe em Santos. Outras cidades só trabalham com o convênio da OAB São Paulo com a Defensoria Pública e prestam esse serviço também. E é uma forma de garantir o acesso à jurisdição dos mais carentes, doutorão. Muito bem. Santana. Todos os anos a OAB promove o tradicional exame para verificar qual advogado, qual bacharel está habilitado a exercer a advocacia. O que chama a atenção, ano a ano, é o alto índice de reprovação. Isso daí indica claramente, primeiro, a falta de capacidade dos pleiteantes, dos bacharéis que buscam o registro na ordem dos advogados. Mas indica também a má qualidade das escolas que estão formando esses advogados. Gostaria de saber o que a OAB pode fazer para reverter esse quadro, para melhorar a qualidade das escolas, para fiscalizar melhor a qualidade do ensino, dos docentes, da estrutura dessas escolas, para evitar que esses
essas pessoas, na verdade, boa parte desses alunos são iludidos, desde o início não tem condição nenhuma para exercer a advocacia e são iludidos só no final, quando vão exercer, quando vão pleitear o registro, fazendo o exame, descobrem que não tem condição nenhuma de exercer. Marcos, em primeiro lugar, nós temos que fazer a defesa intransigente do exame de ordem. O exame de ordem é uma garantia do cidadão do que o advogado aprovado no exame de ordem possa prestar um serviço de qualidade a ele. É uma garantia para a cidadania, porque temos em mente, temos conhecimento de que existem aprovados só no estado de São Paulo como advogados 360 mil advogados. No entanto, que existem pessoas que não passaram no exame da ordem, no número também um contingente muito grande. O que acontece também, o exame de ordem, ele existe uma peculiaridade. Muitos alunos estão prestando hoje em dia como treineiros. 8º, 9º, 10º semestre permite que ele possa fazer essa prova, o que dá uma falsa impressão que pouca gente passa no exame de ordem. Eu sou professor universitário há 12 anos e praticamente a maioria dos meus alunos que eu conheço passam no exame de ordem. Eles têm conhecimento técnico, às vezes não passam no primeiro exame, no segundo, por conta de um nervosismo, por conta de um tabu que existe com relação ao exame de ordem, mas eles passam no exame de ordem. O que acontece é que aquele aluno que não fez um curso de forma adequada, não se preparou de forma adequada durante os 5 anos da faculdade, ele vai chegar carente no exame de ordem. Ele vai prestar 1, 2, 3 vezes e vai ser reprovado, o que vai elevar o índice de reprovação, juntamente com muitos alunos que não estão formados ainda, que querem prestar como treineiros ou querem até passar no exame da ordem e aproveitar o exame da ordem. Porque hoje em dia, se o aluno estiver cursando o 9º e o 10º semestre, ele pode aproveitar que passou no exame da ordem e quando concluir o curso de bacharelado em ciências jurídicas, já pegar sua carteira, sua inscrição. Então, é uma falsa realidade que ninguém passa no exame. Existe sim uma seriedade muito grande no exame de ordem. A OAB, ela cobra do candidato conhecimentos mínimos. Por que conhecimentos mínimos? Porque no dia seguinte que ele tiver a carteira, a inscrição da ordem, ele pode advogar no Supremo Tribunal Federal. Não se exige para ele 2 anos de experiência para advogar em causas cíveis, 2 anos de experiência para poder atuar no Tribunal Regional do Trabalho, ou no Tribunal de Justiça, ou no Supremo Tribunal Federal. Não. Ingresso na carreira pela aprovação do exame da ordem, no dia seguinte ele está apto a advogar em qualquer lugar do país, em qualquer jurisdição. Por isso que eu faço aqui a defesa intransigente do exame de ordem, porque o presidente da Câmara Federal quer a todo custo acabar com o exame de ordem, indo na contramão de outras profissões, como a medicina, que quer estabelecer o exame obrigatório para o CRM. Já existe a prova, já estão se preparando para isso, já existe projeto de lei tanto para os contadores como para os engenheiros. Então toda a sociedade quer profissionais cada vez mais habilitados, mais preparados, e nós não podemos ir na contramão da sociedade, por conta de uma questão pessoal do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com a OAB. Então a OAB vai fazer a defesa intransigente pela manutenção do exame da ordem, pela qualidade do ensino nas faculdades. O Eduardo Cunha quer derrubar o exame da OAB? Ele pretende derrubar, ele tem dizem... Será que ele não conseguiu passar, foi isso? Eu não sei se foi ele ou se foi a filha dele que não passou no exame da ordem, mas existe esse burburinho, mas existe coisa mais séria, que ele foi patrocinado pelos empresários do ensino no Rio de Janeiro, que tem faculdade de Direito com baixa aprovação. Então isso é muito sério para nós e nós vamos defender com unhas e dentes o exame de ordem em todo o país. Mais uma vez... Só um complemento, só uma curiosidade. Tem mais faculdades de Direito no Brasil do que no resto do mundo inteiro. São 1.400 faculdades de Direito no Brasil, o resto do mundo tem 900 faculdades. Quantas faculdades de Direito tem nos Estados Unidos? Não sei exatamente dizer, mas o Brasil tem mais do que o mundo todo. Menos da metade. Menos da metade, não tem? Com certeza. Apesar da população... Mais uma vez, o Eduardo Cunha vai na contramão do que é bom para a sociedade. Na verdade, exames que regulamentem profissões deveriam ser estendidas. Eu acho que outras categorias, como jornalista, médicos, deveriam seguir o exemplo e também aplicar o seu exame, dentista, aplicar o seu exame. Né? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu queria saber o seguinte, Matheus e Luiz Fernando. O atendimento, não é, o apoio ao advogado, o jovem advogado, aquele que acaba de se formar. Tem diferença entre jovem advogado para advogado jovem, né? O cara que acabou de se formar em direito, acabou de passar no exame da ordem, enfim, está aí no mercado, né? E aí? Como é que está aí o apoio da OAB, enfim?
a ideia na nossa gestão é descentralizar a OAB, criar espaços de estudo, tanto na Ponta da Praia como no Gonzaga. Por quê? O advogado jovem, ele, no início da carreira, o que nós identificamos? Ele está procurando a carreira pública. E o que ele precisa? Ele precisa de espaço para estudar, espaço que garanta a sua individualidade, espaço que garanta acesso à internet, espaço que ele possa crescer individualmente, estudando, seja de forma individual, seja estudando pela internet. Então ele precisa desse espaço. Hoje em dia nós estamos carentes disso. A Escola Superior de Advocacia, na última gestão anterior nossa, ela já tinha um projeto para, no terceiro andar, ter uma biblioteca digital com espaço de estudo. Só que, no entanto, não foi tocado esse projeto para frente. Já tínhamos aprovado a construção do elevador. Esse projeto não foi para frente nessa gestão. Então, para garantir que o advogado jovem tenha um mercado garantido dentro da sociedade, possa expor seu trabalho, queremos também ter um espaço dentro da ordem que ele possa ter seu escritório, possa atender aos seus clientes, tendo um computador, tendo um scanner, tendo uma linha de telefone e um almoxarifado para guardar suas petições. Então, isso tudo foi um projeto estudado com a juventude. E alavancar os cursos na Escola Superior de Advocacia. O que eles mais me pediram foram cursos de qualidade na Escola Superior de Advocacia. Por isso a minha insistência nessa tecla. Não é nada pessoal com quem quer que seja. Foram jovens em reuniões com a minha diretoria que me pediram cursos de qualidade, cursos de pós-graduação e por que não mestrado? Mestrado é mais difícil, mas vamos criar uma cultura de cursos de pós-graduação, como já fizemos o de pós-graduação em Direito do Trabalho, pós-graduação em Direito de Família. Pretendemos fazer o pós-graduação em Direito Processual Civil para que esse advogado possa ter instrumentos de ter colocação no mercado, trabalhar no escritório, conseguir uma carreira jurídica, enfim, aliado à descentralização da OAB no Gonzaga e na Ponta da Praia, com locais de estudo. E dentro da própria Escola Superior de Advocacia, um local em que ele possa estudar, possa peticionar e fazer lá o acesso à biblioteca digital, que a gente pretende assinar revistas digitais e sermos associados a bibliotecas como a da Associação dos Advogados de São Paulo, que permitam o acesso de livros digitais. Eu acompanho bastante a política regional, principalmente o poder legislativo das várias cidades, né? E aí o que eu percebo muito é o despreparo de muitos legisladores e também a sua assessoria técnica na hora de propor as leis, né? Um exemplo bem simples que eu gostaria de citar aqui, que traduz toda uma realidade, aconteceu em Guarujá, que quando a pretexto de engordar o salário dos servidores, a Câmara de Guarujá propôs uma lei implementando uma série de gratificações para os servidores para não mexer com o seu salário principal, mas dar uma compensação e aumentar o seu salário no final do mês, né? Essa gratificação depois foi derrubada por ser entendida inconstitucional e houve toda uma polêmica em cima disso daí, os serviços começaram a ser paralisados, a população, de modo geral, sofreu muito com isso daí. Eu estou falando disso daí para ilustrar o despreparo na elaboração de leis, não só em Guarujá, mas em Praia Grande, em Cubatão, em Santos, inclusive. A OAB pode dar a sua colaboração no sentido de ajudar os legisladores, as suas assessorias, na hora de preparar, porque muitas vezes o vereador prepara uma lei, uma proposta de lei, de que é atribuição do Executivo. Então ela volta para a gaveta por não ser iniciativa do Executivo, quer dizer, não está sabendo tratar o direito adequadamente. A OAB pode colaborar nesse sentido, não? Olha, a OAB pode colaborar num sentido muito mais amplo. Como? Sendo independente e agindo com os poderes institucionais do nosso país de forma altiva, isto é, não tornando a OAB um espaço de um determinado grupo político. A OAB ela tem que ser plurima, ela tem que ser aberta a todos os segmentos da sociedade, para ter liberdade e independência de, em qualquer situação, poder pleitear em prol dos advogados, dos procuradores municipais, da sociedade. E, enfim, eu acredito que nós vamos colaborar muito com as sociedades de uma forma, se nós atuarmos de forma independente, com altivez, naquilo que o poder público precisar da OAB para atender problemas de mobilidade, para garantir acesso à educação, para garantir uma saúde para todos de forma universal, a OAB tem que ser parceira desses projetos. Tem que estar ao lado da sociedade, ao lado dos poderes instituídos. Quando a sociedade reclamar uma intervenção da ordem perante qualquer tipo de abuso, ou de descaminho, ou até auxílio para determinado conhecimento da lei,
a OAB tem que ter a altivez necessária de estar ao lado e ser parceira da sociedade civil, ser parceira de todos as forças vivas da sociedade e ser parceira também, quando necessário, do poder público para garantir a todos o acesso à justiça, o acesso à saúde, o acesso à educação. Por isso, o que é mais importante que eu vejo é que a OAB seja independente e altiva. Quer completar, Matheus? Não, só completando a pergunta do Marcos, a OAB faz um papel importante nesse sentido, tanto é que recentemente a OAB São Paulo, ela entrou com uma ação para impedir que o prefeito Haddad fizesse contratações emergenciais sem concurso público, evitando aí um rombo nos cofres públicos da cidade de São Paulo. E a OAB Federal também costuma muito atuar nesse controle de constitucionalidade. E as OABs locais, elas podem atuar também nesse controle da constitucionalidade, seja auxiliando o vereador, o prefeito, ou contestando uma ação local em face da lei federal, em face da Constituição Federal. Intervalo mais aqui no painel regional, voltamos já com os dois candidatos aqui, o Luiz Fernando, candidato à presidência, e o Matheus Cury, candidato à vice, chapa 1, nas eleições da OAB Seccional Santos, no próximo dia 18. Já. Agora você ganhou mais um espaço para anunciar dentro do painel regional. Vamos estar todos os finais de semana mostrando para você as principais matérias nos principais eventos culturais, esportivos, gastronômico, político, tudo isso para você. É uma nova opção para você anunciar. É só ligar no telefone aqui e a gente vai estar com você. Não perca. Sábado às 15 horas, domingo às 17 horas, eu, Tonico Barbosa, vou estar com você. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Está precisando de um up no visual? Então você precisa conhecer Paulo Rossi Salão de Beleza e Perfumaria. Oferecemos cortes, escovas, hidratação, química, depilação e muito mais para você. A beleza tem nome e endereço. Paulo Rossi Salão de Beleza e Perfumaria. Rua Aureliano Coutinho, 279 a 281, em Santos. Telefone 3345-2535. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Você quer viajar com segurança, conforto e preço justo? A TZ Viagens tem dicas fantásticas. Johnny, qual a dica da semana? Cristiano, mais uma dica TZ Viagens dessa semana é sobre cruzeiros. E nós vamos falar hoje do cruzeiro da Royal Caribbean. Aliás, falando em cruzeiros, Santos começa a receber agora em novembro
Todas as companhias marítimas, os melhores transatlânticos estarão invadindo a nossa cidade. E nada mais justo do que falar de grandes companhias como a Royal Caribbean, que está trazendo pela primeira vez no Brasil o navio Rhapsody. Esse navio é exclusivo em Santos, ele desembarca, é um navio fantástico, com gastronomia, com diversão para a família, para os amigos. E eu tenho uma promoção de um mini cruzeiro que sai agora dia 8 de dezembro, que com apenas R$ 199,00 de entrada, você vai viajar e com 12 parcelas de R$ 66,50. O navio sai por pessoa R$ 997,00 apenas, já com taxas inclusas. Então, preço e qualidade você tem aqui na TZ Viagens. TZ Viagens, onde você encontra tudo para a sua viagem. Vem pra cá, você também. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, a gente volta aqui com o painel regional, terceiro e último bloco desta edição, com os dois advogados aqui, Luiz Fernando Afonso Rodrigues, que é candidato à presidência da OAB, seccional Santos, pela chapa 1, chapa de oposição, ao lado do seu vice, não é? Também advogado, Matheus Cury. Marcos Santana conosco, não é? Daniela, atenta aí, tem participações aí para os dois, Daniela? Tem, tá certo. sim. Então, o Aldo Neto vai ter bastante trabalho, tá certo? Porque a Dani vai repassar todos os comentários, perguntas, enfim, direto para o Aldo, que vai poder responder aí aos telespectadores que questionaram aqui o doutor Luiz Fernando e ao doutor Matheus Cury também, não é? Bom, eleição no próximo dia 18, tá certo? A partir das 9 da manhã até às 5 da tarde, na Câmara Municipal de Santos, a eleição, claro, da seccional, da subseção aqui da OAB Santos, tá certo? Bom, foi dito aí no VT que nós apresentamos, VT ilustrativo no primeiro bloco, né, sobre os cartórios que incomodam, dificultam muitas vezes o trabalho do advogado, não sei se vocês concordam, o que a OAB faz em relação a isso, se é um trabalho bem feito ou não, e a questão que eu queria saber também, nos processos eletrônicos, né? Os advogados já conseguiram se adaptar a isso e se eles realmente estão fazendo com que as coisas andem melhor na justiça? Doutorão, o processo judicial eletrônico é uma realidade que veio para ficar. Ela é uma conquista para a cidadania, porque tende os processos a serem mais céleres, tende os processos a serem mais rápidos. No entanto, há um período de adaptação muito grande, em que o advogado precisa se adaptar, modernizar seu escritório, se adaptar às novas tecnologias, de transformar um documento em documento de Word, em PDF, para poder acessar e colocar ali, anexá-lo no processo judicial eletrônico. Então isso tudo leva um tempo, e a OAB precisa estar ao lado do advogado nesse sentido. Como? Preparando o advogado para o peticionamento eletrônico por meio de cursos. Mas não só isso. E o advogado já tem o domínio, muitos advogados já têm o domínio do peticionamento eletrônico. No entanto, falta tempo para fazer a conversão desses documentos digitais, e alguns têm dificuldade, sim, para transformar todos os documentos de Word em digitais, em programas PDF, para o acesso ao peticionamento judicial eletrônico, principalmente agora na esfera trabalhista. Por que na esfera trabalhista? As defesas das empresas, que juntam todos os cartões de ponto, todos os olerites, elas são gigantes. Elas vinham naturalmente com 80, 100 folhas. Agora esses documentos têm que ser um a um digitalizado. E eu pretendo trazer para a subseção de Santos um processo em que um funcionário, um colaborador da OAB Santos possa digitalizar essa documentação toda e fazer receita para a OAB. Porque a ordem antigamente tinha como principal receita, a OAB local, uma das principais receitas, o xerox. O advogado chegava com um processo, tirava xerox para fazer a sua defesa, as suas alegações no escritório. Hoje em dia os processos digitais foram eliminando essa receita da OAB. Mas, no entanto, surgiu outra. E o meu projeto de inovação é isso, criar colaboradores dentro da OAB, dentro dos espaços descentralizados da ordem que nós queremos criar na Ponta da Praia e no Gonzaga, para que seja
feito essa digitalização para o advogado. O advogado paga um valor de 10 centavos, 15 centavos por documento digitalizado. E ele não fica o dia inteiro digitalizando o documento, porque alguns advogados têm equipamentos mais modernos, outros não têm equipamentos tão modernos e perdem muito tempo. A minha esposa é advogada trabalhista e às vezes ela fica 2 dias para digitalizar uma defesa de uma empresa de um funcionário de 5 anos de casa. Então é muito demorado, é muito trabalhoso para depois ter que anexar todos esses documentos no processo judicial eletrônico. Então nós temos que preparar o funcionário da OAB, o colaborador nosso, para que ele possa prestar esse serviço com qualidade para o advogado. E não dizer, eu não sei fazer, eu ainda não aprendi. Então precisamos que esse funcionário esteja realmente conectado com as novas tecnologias, saiba digitalizar todos esses documentos, convertendo eles em PDF, para que o advogado possa ganhar esse tempo, para que a OAB ganhe essa receita também. Enfim, a OAB tem que ser parceira do advogado, estar ao lado do advogado nas suas dificuldades e buscar soluções para atender esse advogado no processo judicial eletrônico. A inovação vai ser uma característica da nossa gestão. Queremos inovar também no atendimento às prerrogativas da OAB. Como? Hoje em dia é feito por meio de celular. O celular fica com um advogado que é membro da prerrogativa, que às vezes fica doente, que às vezes dorme quando o telefone toca de madrugada, ou às vezes o telefone fica descarregado. E toda a defesa de uma classe fica sujeita a um único advogado. Queremos criar um sistema por Android que toda a diretoria saiba instantaneamente que está tendo um problema com um determinado advogado, que essa diretoria acione, garantindo o sigilo da informação, garantindo a inviolabilidade do trabalho do advogado, todas as câmaras de prerrogativa, para que no mesmo momento, de forma instantânea, 30, 40 advogados, membros das prerrogativas, possam saber e possam atuar em favor daquele colega. Isso é inovação, isso é tecnologia. São recursos que já estão à disposição do advogado. Podemos também trazer dentro desse campo da inovação o pregão eletrônico, todas as compras da OAB por pregão eletrônico, de forma pública, de forma transparente, para que todas as pessoas que queiram ter negócios com a OAB possam fazer de forma clara. A transparência vai ser marca também da nossa gestão. Vamos colocar os balancetes da ordem, como nós recebemos a OAB, como nós vamos entregar. Vamos fazer isso mensalmente, dentro de um portal da transparência que pretendemos criar também. Penso também que há uma situação que nós precisamos modificar. Os meios de comunicação da OAB, eles têm que ser impessoais, tais quais são da autarquia municipal, da prefeitura e do Estado, de forma isenta. Não pode servir o meio de comunicação da OAB como meio de autopromoção de quem quer que seja, seja diretor ou membro de comissão. Quem tem que aparecer é o trabalho das comissões, é o trabalho da diretoria e não as pessoas que a representam, as pessoas que estão hoje no poder. Então, é uma situação que a advocacia clama por essa postura de imparcialidade perante aos órgãos públicos, de atuação firme perante a Corregedoria, o CNJ, nas questões de prerrogativas. É uma questão que as pessoas querem uma independência, uma altivez no tratamento, seja com a magistratura, com o Ministério Público, seja com o Poder Municipal. Então temos que ter essa independência e altivez para tratar com os órgãos públicos. Santana, pois não. Luiz Fernando, assim como qualquer outra categoria, os advogados também não é diferente, existem os bons e os maus profissionais, né? Isso daí tem um problema sério que acaba prejudicando não só a causa em si, mas também a própria credibilidade da categoria. Gostaria de saber a sua avaliação, como é o desempenho hoje dos instrumentos internos da OAB para fiscalizar, para apurar os desvios de conduta dos advogados que acabam manchando o desempenho dos demais advogados. Boa pergunta. Marcos, a pergunta é extremamente importante e por conta dessa união com a OAB Santos e a OAB São Paulo, nós conseguimos trazer para a cidade de Santos o Tribunal de Ética e Disciplina, o 14º Tribunal de Ética e Disciplina do Estado de São Paulo. E nós somos uma das poucas profissões que corta na própria carne. Nós abrimos o procedimento administrativo que começa numa das comissões da OAB Santos e lá nessa primeira fase, onde há uma denúncia de um comportamento irregular de um advogado, se vai se instaurar ou não o processo, se usa como regra o indúbio para a sociedade. Isto é, na dúvida se aquele advogado cometeu ou não uma infração ética, o processo administrativo é instaurado. Um processo administrativo contra um advogado é instaurado naquele momento, não que ele tenha culpa, mas porque há dúvidas e a dúvida naquele momento é interpretada em favor da sociedade. Depois, numa segunda fase, após aberto o processo administrativo, é garantido o direito à ampla defesa do advogado,
é garantido a possibilidade de produção de todas as provas que o representante e o representado pretendem fazer e é feito um julgamento colegiado por uma das câmaras do Tribunal de Ética e Disciplina de Santos. Ali, se averiguar a culpabilidade do advogado por uma infração ética, o advogado é julgado, é condenado disciplinarmente, às vezes por medida de advertência, às vezes por censura, às vezes por suspensão do exercício profissional por 30, 60 ou 90 ou 120 dias, às vezes até por prazo indeterminado, até a prestação de contas efetiva do advogado, e 3 suspensões por mais de 30 dias, o advogado é levado ao Conselho Seccional para a sua exclusão. Então, nós, da OAB, cumprimos o nosso papel perante a sociedade. Aquele que tiver qualquer lesão ao seu direito pode reclamar no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que lá vai haver o julgamento com justiça para o caso. Sempre lembrando, no final do julgamento, se não existir provas concretas contra o advogado, se houver dúvidas quanto à culpabilidade do advogado na conduta, naquele momento o julgamento é in dubio pro réu. Isto é, ali a individualidade, a moralidade do advogado é preservada como qualquer outro cidadão. É uma regra que até o professor Matheus pode explicar com mais tranquilidade, porque é professor de penal e é uma regra do direito processual penal que é aplicado subsidiariamente no processo administrativo. Então a OAB cumpre o seu papel perante a sociedade no sentido de punir exemplarmente o advogado. Recentemente tivemos o conhecimento de uma decisão que puniu uma das figuras mais conhecidas da República, José Dirceu, no Conselho Estadual da Ordem, e que ele foi excluído dos quadros da OAB, não pôde mais ter essa característica de advogado por conta da situação que ele se envolveu na vida política, que reflete na pessoa do advogado José Dirceu, que hoje em dia perdeu o seu registro na OAB. Muito bem. Matheus, quer complementar alguma coisa, como colocou o Luiz Fernando? Não, falou muito bem, Luiz Fernando. Realmente, em todo o procedimento administrativo, assim como é no processo penal, vigora a presunção de inocência, né? Então, até que se prove a verdade, até que se prove a culpa, o réu, o acusado, deve ser tratado como presumidamente inocente. Aí sim, com prova de uma eventual lesão, da prática de um eventual delito, aí sim se autoriza, evidentemente, uma condenação e assim também na OAB, não poderia ser diferente, até por conta do Estado Democrático de Direito e da própria instituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que deve respeitar a Constituição Federal. Muito bem. Nós estamos nos aproximando do finalzinho aqui do painel regional, da edição desta terça-feira, né, com o Luiz Fernando Afonso Rodrigues e com o Matheus Cury, que compõem aí a chapa 1, né, e concorrem pela oposição à subseção de Santos no próximo dia 18, né? A presidência da OAB, subseção de Santos, próximo dia 18, a eleição vai ser na Câmara Municipal de Santos, das 9 da manhã às 5 da tarde. Fernando, vou garantir para você 1 minuto cravado aí, para você passar a sua mensagem final e convocar aí os advogados a, evidentemente, apoiar a sua chapa, claro. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao Marcos, a Dani, ao Matheus por ter me acompanhado, e quero dizer da importância do voto em conjunto, tanto porque teremos 2 eleições. A primeira eleição, a votação será de urna eletrônica para a seccional. Para a seccional, apoiamos o candidato Marcos da Costa, da chapa 11, ao atual presidente da OAB São Paulo. Em Santos, a cédula é de papel, somos chapa 1, Luiz Fernando Afonso Rodrigues, candidato a presidente, Matheus Cury, meu vice-candidato, Marília Bonavides, primeira secretária, Danilo Pereira, segundo secretário, Fernando Rocha, tesoureiro. Essa é a chapa OAB Santos por você, apoiada por um grupo político composto das maiores lideranças que durante 20 anos conquistaram tudo o que vocês, advogados, usufruem na OAB. Então, apoiados somos por Rodrigo Lira, por Norberto Moreira, por Osmar de Paula Conceição Júnior, o Gando e pelo Maurício Faro Melo, grandes lideranças da advocacia local e que trabalharam em prol da advocacia, em prol de uma OAB por você. No dia 18, conto com o seu voto de confiança, com seu apoio para ambas as chapas. Chapa 11 em São Paulo, chapa 1 em Santos. Muito bem. Obrigado, Luiz Fernando. Uma boa eleição para você, para o Matheus Cury também. Obrigado. Candidatos à chapa 1, à subseção da OAB Santos. Marcos Santana também, sempre conosco aqui no painel regional. Obrigado também a Daniela.
atenta à sua participação diariamente aqui com a gente e a produção do painel também. Na próxima quinta-feira, depois da manhã, portanto, estará aqui o candidato da situação, que tenta a reeleição, o candidato Rodrigo Julião, pela chapa 2, né, concorrendo também à subseção da OAB Santos. Nós juntos de segunda a sexta, sempre ao vivo, 13h, reprise 8 da noite, não é? E no final de semana, 2 edições do Weekend, sábado é 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Obrigado. Tchau. Painel Regional.